Pessoal, a gente vai gravar agora a aula de aparelho respiratório, só que a porção inferior, o segmento inferior do aparelho respiratório. Porque nós, no semestre passado, já vimos desde cavidade nasal, fomos até a traqueia, né? Nós vimos a descrição da traqueia. Nossa aula prática foi a descrição da traqueia, da parede da traqueia. Mas a traqueia também participa do órgãos do sistema respiratório porção inferior. Sim, mas como a gente já tratou desse assunto, eu só vou passar uma revisão rápida de traqueia e aí a gente vai descrever o brônquio, o bronquíolo e o alvéolo pulmonar, tá? E a gente complementa isso aí. O material todo vai estar disponibilizado, escrito, digitado e é aula gravada. E a primeira aula da primeira porção, né, porção superior do aparelho respiratório, eu vou anexar também, vou puxar do primeiro termo e vou colocar para vocês não aprender do segundo termo, tá bom? Então vamos lá. Então nós vimos semestre passado que a traqueia é um tubo de 10 centímetros de comprimento por aproximadamente 1,5 centímetros de diâmetro. A traqueia, de acordo com o Snell, ela tem 3 camadas. A camada mucosa, que é constituída do famoso tecido epitelial pseudo, estratificado, cilíndrico ciliado, apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo frouxo tem algumas glândulas seromucosas, que são as glândulas traqueais. Abaixo dessa camada mucosa vem a submucosa, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo, repleto de grandes vasos sanguíneos. E a terceira camada, chamada camada de cartilagem, que é a camada onde você tem cartilagem e tecido conjuntivo. Então, ela é chamada de camada adventícia. Então, mucosa, submucosa e adventícia, ok? Na adventícia você tem tecido conjuntivo frouxo e cartilagem hialina. Olha lá. Camadas e tecidos da parede da mucosa. Então, a primeira camada, mucosa, constituída de tecido epitelial pseudoestratificado cilindro-ciliado, apoiado num tecido conjuntivo frouxo, com glândulas seromucosas. Então, a mucosa, ela faz o quê? Ela filtra o ar, ela umedece o ar e também aquece o ar. Foi isso que a gente viu. Ela filtra o ar por quê? Porque tem cílios no epitélio pseudoestratificado cilindro-ciliado e neste epitélio tem as células ou glândulas caliciformes, que produz muco. Então, muco mais cílios filtra o ar. No tecido conjuntivo, nós temos pequenos vasos sanguíneos, que aquecem o ar, e as glândulas seromucosas, que vão umedecer o ar. A submucosa, ela é constituída de tecido conjuntivo frouxo, com grandes vasos sanguíneos. Olha aqui, estou delimitando um vaso sanguíneo grande. Aqui embaixo nós temos outro vaso sanguíneo grande. Então, também ajuda no aquecimento do ar. A terceira camada, que é chamada de adventícia, é a camada onde tem tecido conjuntivo frouxo e segmentos de cartilagem hialina. Essa camada tem a função de manter o órgão sempre com a sua luz aberta. Então, aí, para mostrar o famoso tecido epitelial pseudoestratificado cilindro-ciliado, né? Lembra? As células têm núcleos em diferentes alturas, dando a falsa impressão de que é estratificado.
Novamente, para ver a traqueia, que é um tubo de 10 centímetros de comprimento por 1,5 centímetros de diâmetro, né? Tem a sua luz, o seu lúmen, por onde passa o ar. Aí nós vamos ter a primeira camada, que é chamada de mucosa, lá onde eu estou com a setinha. A segunda camada, submucosa. E a terceira camada, adventícia. Então, as 3 camadas da traqueia. A traqueia, que a gente relembrou agora, se divide em 2 brônquios. Brônquio primário direito, brônquio primário esquerdo. O brônquio primário direito, ele vai se dividir em brônquio secundário. O brônquio primário esquerdo também vai dividir em brônquio secundário, né? Então, no esquerdo, vamos ter divisão do brônquio primário em brônquios secundários, cada um para o interior de um lóbulo, e no lado direito a mesma coisa, ou seja, o brônquio primário direito se ramifica em brônquio secundário direito, para entrar no interior de cada lóbulo. Ok? Os brônquios têm uma arquitetura muito parecida com a arquitetura da traqueia. Porém, a maioria dos autores divide o brônquio em 5 camadas. Então, vamos lá. Brônquio primário. No início, né, ele vai ter todo um trajeto e vai se ramificar em brônquio secundário. Então, eu vou falar, brônquio primário são os ramos maiores, brônquio secundário são os ramos menores. O que muda de um para o outro? O que muda é que brônquio menor, o brônquio secundário, ele é ramificação de brônquio primário, portanto, ele é menor, ele tem uma luz menor. E uma coisa que muda é o epitélio. Então, nos brônquios primários ou ramos maiores, você tem ainda o tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, igualzinho na traqueia. O brônquio secundário, né, os ramos menores, vai ter as mesmas 5 camadas, porém o epitélio deixa de ser pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado e vai se tornar epitélio simples, cilíndrico, ciliado. Então, o que muda é o epitélio do brônquio primário para o brônquio secundário. Se eu pedir para vocês descreverem na prova, com toda certeza vai ser brônquio primário, ok? Então, vamos ver as camadas que existem no brônquio. Então, já vou falar que existe a camada mucosa, ok? Mucosa é a primeira camada. O que eu tenho na primeira camada? Eu vou ter tecido epitelial, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Ok? É isso que eu vou ter nessa camada. Igualzinho lá na traqueia. Aí, a segunda camada. A segunda camada vai ser uma camada de músculo liso. Eu vou ter músculo liso nessa camada. Então, primeira camada mucosa, a segunda camada muscular, a terceira camada vai ser chamada de submucosa, a quarta camada será chamada de camada de cartilagem e a quinta e última camada será chamada de adventícia. Então, vamos lá. Camadas. Aqui fica melhor para a gente observar. Então, vamos lá. Camadas do
Brônquio. E que brônquio? Primário. Então, olha aqui, ó. Aqui é a luz, né? A gente viu isso na semana integradora. Então, você tem epitélio, pseudo, estratificado, cilíndrico ciliado, apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Então, isso aqui é a primeira camada, a mucosa. A segunda camada, camada muscular, de tecido muscular liso. A terceira camada, essa aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo, onde eu vou encontrar glândulas. Olha, que glândulas? Glândulas seromucosas, que são glândulas brônquicas. Quarta camada, camada de cartilagem hialina, ok? E quinta camada, camada adventícia, ok? O que eu tenho na adventícia? Tecido conjuntivo frouxo. Então, descrição histológica da parede do brônquio. Que brônquio? Primário. Camada mucosa de tecido epitelial pseudoestratificado cilindro ciliado, mais tecido conjuntivo frouxo. Camada muscular de tecido muscular liso, camada submucosa de tecido conjuntivo frouxo, com glândulas seromucosas, camada de cartilagem hialina e a camada adventícia de tecido conjuntivo frouxo. Ok? Se pedisse para vocês, descreva a parede do brônquio secundário, o que mudaria? Somente o epitélio. Eu não colocaria tecido epitelial pseudoestratificado cilindro ciliado. Eu colocaria epitélio simples cilíndrico ciliado, com células caliciformes mais tecido conjuntivo. Então, isso que mudaria, ok? Agora, bronquíolo. Bronquíolo nada mais é do que ramificação de brônquio secundário. Então, são segmentos intralobulares, né? Como que eu diferencio o bronquíolo do brônquio secundário? Eu diferencio da seguinte maneira: não tem cartilagem hialina na sua parede, não apresenta segmentos de cartilagem. Outro detalhe, o músculo liso na camada muscular é bem evidente. Então, o bronquíolo é uma estrutura muito pequena, mede em média 1 milímetro de diâmetro, às vezes até menor. Você vai ter a primeira camada, deixa eu mudar a cor do ponteiro. A primeira camada, mucosa, olha lá, ó, vou apontar aqui embaixo, ó, mucosa, com epitélio simples, cilíndrico, ciliado ou não, tá? No início. No final, ele já ficando um epitélio mais fino, epitélio simples cúbico. Então, no início é simples ciliado, né? Depois ele passa para cúbico simples. Então, primeira camada, mucosa, com tecido epitelial, mais conjuntivo frouxo. Segunda camada, onde eu estou passando o bastãozinho, muscular, de tecido muscular liso. E quarta e terceira camada, camada adventícia de tecido conjuntivo frouxo. Nos bronquíolos, os bronquíolos no início, eles diferem do bronquíolo no fim. O que difere? No início tem um epitélio simples cilíndrico ciliado ou não. E na porção final dele, epitélio simples cúbico, ok? Então, camadas do bronquíolo. Vamos lá. Camadas do bronquíolo. Primeira camada, mucosa. Então, número 1. O que eu tenho na mucosa? Tecido epitelial simples cilíndrico, ciliado ou não, apoiado em tecido conjuntivo frouxo. Segunda camada, essa aqui que eu estou passando, marcador, vou pôr número 2, camada de músculo liso. E terceira,
que é a adventícia, ok? Você tem tecido conjuntivo frouxo. Então, aí as camadas do bronquíolo. Vocês perceberam que a gente descreve com 3 camadas, né? E não com 5. Então, descrição da parede do bronquíolo. Camada mucosa. Tecido epitelial simples cilíndrico, ciliado ou não, mais tecido conjuntivo frouxo. Camada muscular, de músculo liso, e camada adventícia, tecido conjuntivo frouxo. Se for na porção final do bronquíolo, eu ponho epitélio simples cúbico, ao invés de simples cilíndrico, ciliado ou não, ok? Então, aí depois eu vou ter o ducto alveolar. O que é o ducto alveolar? É uma estrutura longa, né, tortuosa, que na sua parede você vai encontrar alvéolo pulmonar ou sacos alveolares. E essas estruturas são revestidas por epitélio simples cúbico. Só isso. Então, o ducto é revestido internamente por epitélio simples cúbico. Agora sim, alvéolo pulmonar. Alvéolo são aquelas cavidades, né, onde lá dentro existe ar. Então, quando a gente infla o pulmão, essas cavidades, chamadas de alvéolos, elas se enchem de ar, para que ocorra a hematose, a troca de O2 e CO2. Né? Então, a gente tem que descrever, saber descrever a parede do alvéolo pulmonar. Então, o alvéolo pulmonar, ele está separado de um outro alvéolo por uma parede. E essa paredinha a gente chama de septo, tá? Interalveolar. A gente chama de septo. Então aqui eu tenho a luz de um alvéolo. Olha lá, no desenho, luz do alvéolo. Aqui eu tenho a luz de outro alvéolo. Entre esses dois alvéolos, nós temos uma paredinha, ó. Olha lá, essa paredinha aqui, que é chamada de septo interalveolar. Esse septo pertence aos dois alvéolos, né? Alvéolo número 1 e ao alvéolo número 2, ok? Então, veja bem, o que eu tenho revestindo a parede do alvéolo? Um tecido epitelial simples, pavimentoso. Esse tecido epitelial simples só tem uma camada de células, por isso que é classificado como simples. Pavimentoso, porque suas células são achatadas, são células pavimentosas. Isso tem dos dois lados desse septo interalveolar. Do lado voltado para o alvéolo número 1 e do lado voltado para o alvéolo número 2. Agora, entre os dois epitélios simples pavimentosos, que estão olhando para cada alvéolo, vai existir um recheio. O que eu tenho nesse recheio? Capilar contínuo. Então, eu encontro pequenos vasos, eu encontro substância fundamental amorfa, encontro fibras reticulares e fibras elásticas. Ok? Então, descreva a parede do alvéolo. Descreva o septo interalveolar. Então, eu escrevo da seguinte maneira. O septo interalveolar apresenta-se com epitélio simples pavimentoso nas suas duas superfícies, que estão olhando para os seus respectivos alvéolos. E entre esses epitélios existe pequenos vasos sanguíneos, que são capilares do tipo contínuo, fibras elásticas, fibras reticulares e substância fundamental amorfa. Esse epitélio simples pavimentoso é constituído de dois tipos de células. Uma célula chamada pneumócito do tipo 1 e uma célula chamada de pneumócito do tipo 2.
O pneumócito tipo 1, ele tem duas funções: revestimento da parede alveolar e trocas gasosas. Já o pneumócito tipo 2, ele tem a função de produzir uma substância chamada de surfactante, que abaixa a tensão superficial da parede alveolar, permitindo que o ar entre nos alvéolos, que permita que os pulmões inflem de ar. Olha a imagem histológica de microscopia eletrônica no lado direito. Aqui nós temos, mudar a cor da caneta. Aqui nós temos a luz do alvéolo 1. Aqui nós temos a luz do alvéolo 2. Então aqui, ó, onde eu estou passando o ponteiro, é o septo interalveolar. Entre esse alvéolo 3 aqui, eu tenho esse outro septo interalveolar. Aqui eu tenho um quarto alvéolo. Aqui eu tenho o septo interalveolar. Aqui eu vou ter um outro alvéolo, um quarto, um quinto alvéolo. Então aqui eu tenho um outro septo interalveolar, ok? Então, olha agora nessa imagem aqui, onde você vê essa célula número 1, essa célula número 2, essa célula número 3, essa célula número 4 e essa célula número 5 aqui, ó. Pela forma dela, isso aí são hemácias. Pode observar, uma hemácia atrás da outra. Uma hemácia atrás da outra. Portanto, o sangue no interior daquele vaso sanguíneo, daquele capilar, passa lentamente. Para quê? Permitir a hematose, a troca gasosa, ok? Tá? E aqui nessa imagem aqui, ó, onde tem essa flecha, está mostrando para vocês um macrófago, uma célula também chamada célula de poeira, ok? Célula de poeira, ou macrófago, destrói partículas estranhas. Saco alveolar. O saco alveolar nada mais é do que um agrupamento de alvéolos, ok? Isso é um saco alveolar. Então, vou pegar essa imagem aqui e vou mostrar. Olha aqui, ó. Número 1. Saco alveolar. Todos os alvéolos estão olhando para o mesmo local. Número 2. Olha outro saco alveolar. Número 3. Olha outro saco alveolar. Ok? Número 4. Outro saco alveolar. Número 5. Outro saco alveolar. Então, o saco alveolar nada mais é do que um agrupamento de vários alvéolos, ok? Vou voltar nessa imagem aqui. Pessoal, para que ocorra a hematose, o oxigênio tem que atravessar quem? O tecido epitelial simples filamentoso, né? Que reveste a parede do alvéolo. Então, tem que atravessar o pneumócito do tipo 1, tem que atravessar a lâmina basal, que está prendendo esse epitélio, aí tem que atravessar a lâmina basal do capilar e atravessar a célula endotelial que reveste internamente aquele epitélio. Então, tem que lembrar que a troca gasosa na parede alveolar, nos alvéolos pulmonares, atravessa quatro estruturas. Primeira estrutura, o citoplasma do pneumócito tipo 1,
a lâmina basal, onde se apoia esse pneumócito tipo 1, a lâmina basal do capilar contínuo e o endotélio que reveste internamente o capilar contínuo. Então, são 4 estruturas. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês peçam consultoria, ok? Tentei ser mais claro e mais sucinto possível para ajudar vocês.